acompanhado o boom de profissionais que falam sobre comunicação hoje? Tem tantas escolas de oratória, tem tantos cursos de oratória, mas será que essa tendência em falar sobre pitches, sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, empatia, estilo de comunicador, veio de agora, com o avanço tecnológico, o avanço da internet, ou será que é um estudo mais antigo? Na verdade, a oratória é um estudo bem anterior. O primeiro escrito, o primeiro manual que nós temos com as regras da oratória, o que seria a base da comunicação, a base da retórica, quais são os passos para um bom discurso, o que é um bom orador, veio de um manual escrito por Corax e Tísias, no século V a.C. Tudo isso surgiu na Sicília, que hoje é um território italiano, mas na época era um território grego. Existe até uma anedota para falar sobre Corax e Tísias, que diz que Corax era um professor de comunicação, da arte de falar em público, ensinava pessoas que defendiam, pessoas de cargos públicos e decidiu ensinar Tísias. Mas Tísias, muito esperto, mandou essa. Corax, vamos fazer o seguinte, se ao final do nosso curso eu conseguir te convencer a não pagar, então nós garantimos que o curso funcionou, porque agora eu consigo convencer, argumentar, mas eu não preciso te pagar porque eu já te convenci. Mas se por acaso eu tentar te convencer e não rolar, então eu não preciso pagar porque o curso não funcionou. Estamos acordados? Esse manual era usado para falar sobre como grandes líderes poderiam usar a oratória e a comunicação para falar com gigantes plateias, para convencer todos os tipos de pessoas a qualquer ideal. Então a oratória era ainda muito vista como um convencimento, como um argumento que vai te levar a pensar do mesmo jeito que eu. E lá nesse mesmo escrito se divide um discurso padrão, um discurso ideal em 5 partes. O prólogo, quando eu começo a falar sobre o assunto, introduzir, mostrar os conceitos. Depois tem a enunciação, que é quando eu coloco a minha opinião, ou não necessariamente minha opinião, mas a minha percepção, quando eu mostro dados, quando eu mostro o que acontece, quando eu desenvolvo minha narrativa. Depois eu tenho a exposição ou argumentação, onde eu vou discorrer sobre os fatos, as razões, as causas. Depois eu tenho a minha conclusão ou confirmação, onde eu vou resumir, eu vou colocar tudo o que foi dito de uma outra maneira, deixar mais fácil para o público. E por fim, tenho o meu epílogo, quando eu vou concluir. Essa é a base que até hoje é muito usada em discursos, em aulas. A estrutura didática básica para estruturar uma aula, estruturar um curso, segue muitas vezes regras ditas nesse momento. Mas você concorda comigo que são contextos muito diferentes? Quando essas regras foram escritas, o contexto mundial era outro. A oratória foi sim muito utilizada pela religião para conseguir convencer novos adeptos em vários locais do mundo, em vários períodos diferentes e por várias religiões. Foi muito utilizado pela política para levar os ideais até outros patamares, convencer outras pessoas e também muito utilizada pelas reformas sociais, pelas revoltas, também pela população. Só que, na história, muitas pessoas foram contra as escolas de oratória e comunicação. Temos casos na Grécia, em Roma. E por quê? Porque naquela época, as pessoas que tinham acesso à maneira certa de falar eram as pessoas ricas, os donos de cargos públicos, os grandes líderes religiosos. E hoje a oratória já é muito mais acessível. E por isso que hoje na oratória que chamamos de oratória contemporânea, que é uma nova maneira de ver a comunicação, ela tem uma tendência a ser muito mais informal. Ela tem a tendência de deixar o professor ou a pessoa que passa o conhecimento em uma posição de mediação e não mais de detentora da verdade. Então, enquanto a sociedade muda, a oratória e a comunicação também mudam. Naquela época, a oratória era dividida em 2 espaços. A retórica, que é um lado mais teórico, mais linguístico, em que eu falo sobre estruturas argumentativas, as palavras que eu vou escolher, roteiro. E a eloquência, que seria algo como a facilidade em falar, a naturalidade em falar.
Então ainda hoje nós utilizamos a estrutura e a execução, só que de formas diferentes. Só ali pelo século XVIII, XIX que começou a se falar sobre dicção, entonação, a importância da expressão das mãos, da expressão do corpo, que hoje é um dos aspectos principais da comunicação. E o que eu quero trazer para você é: a comunicação muda muito a depender do contexto. E claro que vale a gente voltar e dar uma olhada nos clássicos, entender como que foi a base, como que a linguagem hoje se formou. Tudo isso faz muito sentido, mas não esquece que fórmulas prontas te fazem criar algo que todo mundo faz e que nós já vimos em muitos lugares. Então por que não fazer diferente? Você pode ir se experimentando, brincar com a sequência, brincar com a linguagem, mas esses daí são assuntos para um próximo vídeo.